Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 13 ao verso 16. Mateus 5, dos versos 13 ao verso 16. Tema da nossa meditação: por que sou cristão? Temos falado sobre santidade. Temos falado esse mês sobre justificação, santidade. E dentro desse tema mensal, desse tema que vimos discutindo durante esse mês de setembro, eu quero trazer o tema para nós meditarmos nessa noite: por que eu sou um cristão? Jesus, em conversa com seus ouvintes no Sermão do Monte, também com seus discípulos, ele diz assim: vós sois sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Vamos fechar os olhos novamente. Pai, aqui está o teu povo. E o teu povo, ó Pai, deseja ouvir a tua voz. Espírito Santo de Deus, fala com teu povo. Nós pedimos e nós clamamos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Por que eu sou um cristão? Porque você é um cristão. Não sei se você já fez essa pergunta para você mesmo. Se você já meditou sobre essa verdade, essa realidade. Mas ao observar a referência dos cristãos no Brasil, parece-me que nós cristãos somos apenas parte de uma estatística do IBGE. Parece-me que ser cristão hoje em dia no Brasil é apenas uma das muitas identidades que a pessoa pode escolher ou ter. As pessoas podem escolher frequentar uma igreja cristã, por simpatizarem com a mensagem do amor de Deus. As pessoas podem escolher frequentarem uma igreja cristã porque talvez se simpatizam com a mensagem de amor ao próximo, talvez se simpatizam com a mensagem de paz, talvez se simpatizam com a mensagem de perdão. Com isso, as igrejas cristãs ou evangélicas, como algumas pessoas denominam, elas vão crescendo, elas vão adquirindo seus fiéis, que na maioria das vezes são apenas simpatizantes. São simpatizantes de algumas doutrinas, são simpatizantes de alguns dos pontos interessantes da Bíblia, de uns pontos que me agradam, e deixamos de lado alguns pontos que não me agradam. E com isso, as igrejas trabalham. Muitas vezes, erroneamente, as igrejas vão trabalhando para a manutenção dessas pessoas na igreja, de forma que elas permaneçam na igreja, para que elas não saiam da igreja. Erroneamente, nós muitas vezes trabalhamos somente para a manutenção dessas pessoas, e não para que elas possam caminhar e crescer e se tornarem verdadeiramente cristãs, atraídas pela cruz de Cristo, como
nós cantamos aqui. Por isso, muitas vezes, a afirmação de fé dessas pessoas geralmente se limita a dizer que são cristãs porque eu sou cristão porque essa igreja me agrada, a mensagem que eles dizem me agrada, essa religião me agrada. E muitas vezes nós afirmamos, as pessoas afirmam isso de uma forma acanhada diante das pessoas, muitas vezes de uma forma medrosa diante dos incrédulos, diante dos ateus, diante dos mornos na fé, como se nós tivéssemos medo de dizer que somos cristãos, como se nós não soubéssemos por que nós somos cristãos. Muitas vezes nós cedemos a nossa convicção quando as pessoas dizem, olha, todos os caminhos levam a Deus. E nós como cristãos dizemos, é verdade. Mas nós sabemos que essa não é a verdade. Nós sabemos que não são todos os caminhos que levam a Deus. Nós sabemos que o único caminho que leva a Deus é Jesus. Outra verdade, outra realidade que a gente vive é que tem surgido muitas vertentes evangélicas. Tem surgido igrejas com os nomes mais diferentes, até estrambólicos. Igrejas que criam seus próprios símbolos, igrejas que criam suas próprias doutrinas, as suas próprias posturas, o seu jeito de ser. Temos hoje em dia os mais variados tipos de cultos, que vão dos mais tradicionais aos mais contemporâneos, de acordo com o gosto do cliente, para você escolher o que melhor te agrada. Temos hoje no Brasil cultos cristãos, eu não sei se eu posso dizer cristãos, para os mais variados gostos. Nós cristãos também temos o costume hoje de usar a pregação impressa pública. Já ouviram isso? Nós achamos que um folheto, nós achamos que um banner, nós achamos que um totem podem fazer o nosso lugar como cristãos, como aquele totem que está na entrada de Sorocaba, que diz Sorocaba é do Senhor Jesus, que já gerou muitos problemas, já gerou muitas brigas. Eu até digo para você que o único fruto que aquele totem gerou foram algumas batalhas judiciais, uns querendo tirar e outros lutando para que esse totem permaneça na entrada de Sorocaba, como esse totem fosse dar testemunho no nosso lugar, como se totem fosse evangelizar em nosso lugar, como esse totem fosse ter santidade em nosso lugar. Onde está o povo cristão? O que o povo cristão está fazendo? Todas essas coisas que eu citei agora há pouco têm roubado a nossa identidade, têm transformado o povo cristão em uma massa heterogênea. As pessoas têm se limitado a pertencer a determinada comunidade da fé e desenvolve a sua atividade dentro dessa comunidade. Se torna às vezes um funcionário da igreja, se torna apenas um colaborador da igreja. E assim o tempo vai passando, estamos aqui no domingo, estamos em comunhão, desenvolvemos o nosso âmbito, desenvolvemos a nossa rede de relacionamentos, e quando começa a semana nós enfrentamos novamente o nosso dia a dia. Enfrentamos a partir de então o nosso dia a dia com pessoas muitas vezes que não compartilham da nossa fé, com incrédulos, com ateus. Compartilhamos a nossa semana com pessoas mornas na fé. Espero que não seja uma verdade essa em nossas vidas, ser morno na fé. E a pergunta que eu quero fazer para os irmãos é: o que essas pessoas veem em nós? A pergunta que eu quero trazer para nós meditarmos é que se a nossa conduta, se a nossa forma de lidar com os problemas, com os desafios do dia a dia, se a nossa forma de lidar com pessoas difíceis, com pessoas necessitadas, se o nosso linguajar e as nossas reações são realmente reações e comportamento de um cristão, se a nossa vida, o nosso jeito de ser realmente esboça a santidade, se a santidade é realmente uma realidade em nossas vidas. Será que as pessoas nos identificam como cristãos sem que a gente fale? Ou quando então as pessoas olham para nós e dizem: você é esquisito, você é meio estranho, você é crente? Eu não,
sou evangélico. Crente não, sou evangélico. E assim nós perdemos a nossa identidade. Generalizamos como se nós fizéssemos parte de uma massa total no Brasil, a qual se pode definir totalmente como cristãos. Mas será que realmente somos cristãos? Será que realmente o total do número do IBGE mostra que são realmente todos esses números são pessoas cristãs? Um grande problema que falta para nós quando estamos no meio de pessoas incrédulas, no meio de pessoas que não compartilham da nossa fé, no meio de pessoas que não concordam conosco, falta muitas vezes a convicção da nossa fé. Falta a nós, diante dessas pessoas, coragem para afirmar aquilo que nós cremos, e o que nós cremos é o que foi dito aqui, que não há outro caminho a não ser Jesus, não há outra verdade, não há outra fonte de vida a não ser Jesus, não há outro caminho ao Pai, não há outro caminho a Deus a não ser Jesus. E essa realidade, ela é afirmada, ela é confirmada diante do mundo, diante das pessoas, de forma mais poderosa através da nossa vida, através do nosso testemunho e através do nosso comportamento. Há um teólogo que diz: evangelize sempre, se houver necessidade, fale. Os cristãos no Brasil estão se tornando apenas estatísticas, os cristãos no Brasil estão se tornando apenas números, porque falta para nós clareza de quem nós somos e para que nós somos chamados. E esse problema acontece porque relativizamos Jesus à religião, dizendo às pessoas: olha, eu sigo essa religião porque eu escolhi. Olha, eu escolhi estar na igreja, a primeira igreja presbiteriana independente, eu escolhi ser cristão, eu escolhi ser protestante, e nessas discussões nós queremos logo acabar com a conversa para não gerar mais atrito. Como se disséssemos: olha, cada um na sua, você escolhe a tua religião, eu escolho a minha. E fazendo isso nós deixamos a nossa convicção de lado. Paulo diz a Timóteo: prega, insta, quer seja oportuno ou não. Se tem uma coisa que nós não podemos abrir mão, é da nossa convicção, meus queridos. Quando relativizamos Jesus, quando relativizamos a nossa vida de cristão apenas com a igreja, nos tornamos dominicais, para não falar domingueiros. Nos tornamos apenas pessoas simples. Nos tornamos apenas números. De forma que a nossa fé se torna apenas uma ideologia, a nossa fé se torna apenas uma identidade entre centenas de filosofias que as pessoas podem seguir. Eu sigo a minha, você pode seguir a tua, e nós continuamos amigos. Fico pensando na qualidade dos cristãos de hoje em dia. Fico pensando se os cristãos sabem por que estão aqui na igreja, sabem por que estão aqui ouvindo a palavra, ou cantando, ou adorando a Deus. A verdade é que quando nós saímos por essa porta, nós não podemos nos tornar apenas números. Não podemos ser apenas mais uma pessoa na fábrica, na escola ou na família. Nós temos que ser cristãos. No relato de Atos, capítulo 19, fala de Paulo em sua terceira viagem missionária, quando ele chega a Éfeso. E a palavra diz que através de Paulo, Deus fazia grandes milagres em Éfeso. A palavra ainda diz que muitas coisas estavam acontecendo em Éfeso. Éfeso era uma cidade idólatra, eles adoravam Diana. E Paulo chega ali para pregar o evangelho e as coisas acontecem. As pessoas se incomodam. Há um grande, permita-me dizer uma palavra chula, há um grande rebuliço naquela cidade. Um grande temor começa a tomar a cidade, aqueles cidadãos de Éfeso. Havia temor, e o relato de Atos diz que o nome de Jesus era engrandecido na cidade de Éfeso.
O relato de Atos ainda diz que muitos dos que creram, muitos dos idólatras que creram, confessavam seus pecados publicamente. A palavra de Deus ainda diz em Atos que muitas pessoas dadas ao ocultismo e a prática de mágicas queimavam seus livros publicamente, porque a palavra de Deus tinha alcançado a vida deles através de Paulo. E a presença de Paulo em Éfeso começa a abalar as estruturas daquela cidade e começa a abalar até mesmo a economia. Tanto é que um ourives chamado Demétrio, ele começa a se incomodar porque ele fazia estatuetas de Diana, e essa era a forma dele ganhar a vida dele, pois o lugar é um lugar idólatra. E quando Paulo começa a pregar o evangelho, as pessoas começam a abandonar a adoração a Diana e começam a adorar a Jesus. Por quê? Eu sou cristão. Por que eu estou no lugar onde estou? Eu não sei se vocês tiveram já a oportunidade de conversar com um psicólogo ou psicóloga. Mas uma das perguntas mais difíceis que o psicólogo faz para nós é quando ele diz: defina quem é você. Quem é você? Fale para mim quem é você mesmo. Como é difícil, não é mesmo? E essa pergunta que tanto nos incomoda, às vezes nos constrange, eu quero trazer para nós, nesse momento, quem é você? Quem é você que está sentado do lado esquerdo, do lado direito, na galeria, no coral, no conjunto de louvor? Quem é você? Você já pensou por que você está aqui? Você já pensou por que você entrou nesta igreja? Foi você que decidiu estar aqui? Ah, eu escolhi, não tinha nada para fazer, o Faustão não estava muito legal hoje. Preferi vir à igreja. Ah, eu escolhi vir à igreja porque ela é bonitinha. No entanto, Jesus, no Evangelho de João, ele diz aos seus discípulos: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi cada um de vocês. Para que vades e deis frutos. Eu vos escolhi para que vades e deis frutos. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 2, no verso 9, ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe o que acontece? Para os cristãos deixarem de ser somente evangélicos e recuperar a sua identidade, nós precisamos nos tornar verdadeiramente cristãos. Nós precisamos voltar ao início. Nós precisamos voltar lá no começo e olhar para a igreja primitiva, para os apóstolos, para os primeiros cristãos, e identificar de onde nós saímos e para onde nós vamos, e o porquê de nós existirmos. Permita-lhe me perguntar, qual a diferença que você faz no local onde você está? Qual a diferença que você e eu vou me colocar também? Qual a diferença que nós fazemos em Sorocaba? Qual a diferença que nós fazemos no Brasil? Será que pelo menos na nossa vila nós fazemos alguma diferença? Paulo e Silas, quando chegaram a Tessalônica, houve novamente um grande rebuliço naquela cidade. Os judeus, eles começaram a se incomodar porque Paulo e Silas estavam lá pregando o evangelho. E onde Paulo estava juntamente com seus companheiros, ou seja Silas, ou seja Timóteo, ou seja Lucas, o evangelista, ou seja lá quem for, as coisas aconteciam, acontecia alguma coisa, o lugar não continuava sendo o mesmo lugar.
E lá em Tessalônica, os cidadãos daquela cidade, os judeus, eles quando olhavam para Paulo e Silas, eles começavam a dizer entre si: olha, aqueles que transtornam o mundo chegaram até nós. Aqueles que têm transtornado o mundo com a mensagem do Evangelho chegaram aqui também. Será que nós temos pelo menos incomodado o mundo com a mensagem do Evangelho? A vila, ou dentro da nossa própria casa. O Evangelho era um transtorno quando Paulo estava à frente. Porque ele era usado poderosamente por Deus. Porque ele sabia quem ele era e para onde ele ia. Ele era um cristão e ele sabia disso. O rei Acabe, quando estava diante do profeta Elias, ele olha para Elias e diz: és tu o perturbador de Israel? É você que tem perturbado Israel? É você, Elias, que tem denunciado a nossa idolatria? É você, Elias, que tem denunciado a nossa prostituição? É você, Elias, que tem denunciado o nosso pecado? Perturbador de Israel, porque levava a mensagem do Senhor. Quem somos nós? Para onde nós vamos? Nós somos aqueles que anunciam. Nós anunciamos o caminho. Nós somos aqueles que não se dobram aos modismos. Nós somos aqueles que não se deixam ser levados pelos costumes da cultura. Nós somos aqueles que não são dominados pelo pecado. Nós somos aqueles que não se podem se opor. Nós somos aqueles que têm convicção e a fé no verdadeiro e único Senhor, que é Jesus Cristo. E disso nós não abrimos mão. Nós não somos chamados para ser melhores do que os outros. Nós somos chamados para ser exemplo. Nós somos chamados para ser exemplo de conduta. Nós somos chamados para ser exemplo de testemunho. Nós somos chamados para ser exemplo de santidade. Um povo eleito por Deus por meio de Jesus Cristo. Nós somos agentes do reino de Deus, povo santo e propriedade exclusiva do Senhor. Por que eu sou cristão? Jesus, no Sermão do Monte, em nosso texto base, ele está dizendo para seus discípulos e para seus ouvintes quem eles são. E hoje a palavra de Deus vem também novamente recuperar a nossa identidade e dizer quem que nós somos. Por que nós somos? Por que nós estamos aqui? Por que somos cristãos? E primeiramente no verso 13, Jesus ele diz para os seus ouvintes e para os seus discípulos: vós sois o sal da terra. Você é cristão? Você é sal da terra? O cristão é o sal da terra. O cristão não é apenas um número, mas o cristão é o sal da terra. Jesus ali estava falando com pessoas há praticamente 2000 anos atrás, onde não havia geladeira. E nós temos hoje à nossa disposição essa benfeitoria da modernidade. Então o sal, naquele contexto, ele era usado não somente para dar sabor, dar gosto, mas ele era usado também para conservar. Em pequenas porções o sal também era usado como fertilizante. Ele tinha várias funções. E Jesus, ele disse, se você notar no texto, Jesus ele é enfático, ele diz: vocês são sal da terra. Como se o Espírito Santo estivesse dizendo para o Guto hoje: Guto, você é o sal da terra. Como se o Espírito Santo estivesse dizendo para vocês do coral: vocês são o sal da terra, vocês são o sal da terra, vocês são o sal da terra, vocês são o sal da terra. Jesus estava incumbindo os seus ouvintes e os seus discípulos de serem o sal da terra. Sendo assim, é intransferível. É intransferível essa ordem que Jesus passou para seus discípulos. É intransferível essa ordem que Jesus passa para nós, de sermos não somente ouvintes da palavra, mas sermos também praticantes, de não somente anunciarmos, mas também viver em nossa vida a palavra de Deus.
Para o Senhor Jesus, pouco importa se eu ou você já lemos a Bíblia inteira. Para Ele pouco importa se você ou eu lemos a Bíblia inteira 2, 3 ou 4 vezes ao ano. Para Jesus pouco importa se você estudou teologia ou conhece a teologia. Mas acima de todas essas coisas, é a nossa vida que Ele quer transformar. O que interessa para Ele é nossas vidas transformadas. De forma que nós possamos ser também um transtorno para o mundo lá fora. De forma que nós possamos ser também perturbadores do pecado. Não apenas números. Para Jesus o que mais importa é o que podemos ser e não o que fazemos. Para Jesus o que mais importa é o que Ele pode fazer em minha vida, em tua vida, e não aquilo que nós podemos oferecer a Ele, mesmo porque nós não podemos oferecer nada a Ele. Ou você acha que pode oferecer alguma coisa para Jesus? Mas Jesus, Ele caminha e Ele diz: se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada serve a não ser para ser jogado e pisado pelos homens. Se o sal não serve para dar sabor, se o sal não serve para conservar a carne, não serve para mais nada. E naquela época, as pessoas costumavam usar sal de charco, que era um sal de qualidade inferior, que tinha muitas impurezas e por isso ele perdia suas propriedades. E quando esse sal ele perdia suas propriedades, as pessoas costumavam a jogar esse sal nas lajes. Essas pessoas em Israel costumavam jogar o sal nas estradas porque esse sal ajudava a endurecer a laje. Esse sal ajudava a endurecer o asfalto. E servia somente para ser pisado pelos homens. Se o sal ele perde a sua serventia, ele não serve para mais nada a não ser usado para aquilo que ele não foi definido. Ele está sendo inclinado para uma coisa a qual não é a sua propriedade, não é a sua intenção. Isso acontece conosco. Quando nós perdemos a nossa identidade como cristãos, nós ficamos perdidos. Vamos de um lado para o outro, não sabemos para onde vamos, não sabemos o que falamos, não sabemos quem nós somos. A função principal do sal não era para enrijecer lajes. A função principal do sal não era para endurecer asfalto. Mas o sal ele tem como principal função dar gosto. O sal tem como principal função dar um sabor àquilo que não tem gosto e também não tem sabor. E o sal ele tem como função conservar aquilo que não pode ser conservado por si mesmo. E essa é a nossa função como cristãos. Paulo aos Filipenses, capítulo 4, dos versos 8 a 9, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ele caminha e diz: o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Paulo ele diz não somente para ocuparmos o nosso pensamento com grandes virtudes, mas ele diz para praticarmos. Para não sermos somente ouvintes da palavra, mas sermos praticantes da palavra. Para não sermos apenas mais um número aí fora, mas para sermos os transtornadores e os perturbadores de uma sociedade que está mergulhada no pecado. Os cuidados desse mundo e toda a sorte de desejos e anseios materiais para nós, eles devem estar em segundo lugar, visto que não é a nossa função estar nesse mundo para viver somente achamos que viemos ao mundo para simplesmente nascemos, vamos crescer, vamos ter os nossos relacionamentos, vou ter a minha família, vou ter o meu estudo, vou casar e vou morrer e vou deixar um legado.
Se você pensa dessa forma, permita-me lhe dizer que você está com pensamento limitado. A função de nós estarmos nesse mundo não é para adquirir bens. Isso, Jesus ele já diz, olha, busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça, o demais vos será acrescentado. Sendo assim, nós estamos aqui para proclamar as verdades do reino de Deus, da salvação em Jesus e Jesus como o único caminho. É por isso que nós somos cristãos. Assim como o sal tem como principal função de dar sabor àquilo que não tem, nós somos o bom perfume de Cristo, que leva a palavra e o verdadeiro caminho, a verdadeira esperança em um mundo que não pode perceber isso e entender isso por si mesmo. O mundo não pode entender e perceber isso por si mesmo. E se nós olharmos no relato de Atos, capítulo 8, quando Filipe está em Gaza, numa estrada deserta, está passando um eunuco ali, que vem da Etiópia para Jerusalém. E esse eunuco, ele está lendo o profeta Isaías. E orientado pelo Espírito de Jesus, Filipe chega a ele e diz, você entende o que você está lendo? E o eunuco diz assim, prestem bem atenção na resposta desse eunuco. Por favor, prestem bem atenção à resposta desse eunuco. Quando Filipe diz a ele, você está entendendo o que você lê? Esse eunuco diz assim, como eu posso entender se ninguém me explica? Como eu posso entender se ninguém me ensina? Como o mundo pode conhecer e entender as verdades do reino, se não anunciarmos? Se a nossa fé, a nossa convicção forem abafadas pela nossa falta de foco, o cristão que não entende a sua função, ele é como um soldado. O cristão que ele não entende a sua função, o cristão que não entende, ele não sabe porque ele é cristão, ele é como se fosse um soldado que vai à guerra. Ele olha para os seus apetrechos, ele olha para a sua farda, ele olha para o seu cantil, para a sua arma, ele olha para a sua munição e ele diz assim, nossa, para que serve isso? Ele olha para o cartucho do fuzil e ele diz, será que é de comer? É como se fôssemos um soldado em guerra olhando os aviões e as bombas e perguntássemos, nossa, o que está acontecendo aqui? Como se não soubéssemos de nada. E assim, da mesma forma, se pela nossa falta de foco e convicção, deixamos de lado aquilo que nós cremos, não temos como máxima prioridade a fé em Jesus, nós não conservamos aquilo que nós temos. Nós não conservamos aquilo que nós temos de mais importante, de mais valioso em nossas vidas, que é o Evangelho, que são as verdades do reino. E Jesus encarta a igreja em Filadélfia, no livro de Apocalipse, ele diz, conserva o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Conserva o Evangelho, conserva a palavra de Deus, viva uma vida santa para que ninguém tome a tua coroa. É muito fácil perdermos a nossa identidade, esquecermos porque somos cristãos. Se nós perdemos o nosso foco, se nós não sabermos por que estamos aqui e para que estamos aqui, nós somos realmente como o sal que é jogado fora. Não serve para nada a não ser para ser pisado pelos homens. Não somos nada a não ser marginais da sociedade. Não somos nada a não ser objeto de crítica, de gozação, objeto de questionamentos. E assim nós nos tornamos apenas números. No entanto, Paulo aos Coríntios, em sua segunda carta, capítulo 2, verso 14 e 15, ele diz assim, uma palavra maravilhosa, ele diz, e graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, quanto nos que se perdem. Por meio de você, por meio de você, por meio de mim, por meio de nós, e manifesta a fragrância do conhecimento de Deus.
Somos nós o bom perfume, a fragrância da presença de Cristo entre os que são salvos, também quanto àqueles que se perdem. Mas Jesus também diz aos seus ouvintes e aos seus discípulos, no verso 14: vós sois a luz do mundo. Nós cristãos somos a luz do mundo. E isto é intransferível. Isto é intransferível. Jesus novamente chama a atenção para uma outra verdade com relação ao cristão e diz enfaticamente: vocês e vocês são a luz do mundo. E o outro atributo que o cristão ele tem é o de ser luz do mundo. E ainda que estejamos em um mundo dominado pelo pecado, e um mundo distante de Deus, um mundo onde as pessoas estão alheias à salvação, alheias à santidade e à justiça de Deus, nós somos aqueles a quem o Senhor envia para denunciar e combater o pecado. Assim como Paulo e Silas foram um transtorno lá em Tessalônica, assim como Paulo foi um transtorno em Éfeso, assim como Elias foi um perturbador para Acabe, nós também somos enviados para ser um transtorno para aqueles que erram. Não que nós vamos condenar, mas que nós vamos anunciar a verdade, e a verdade incomoda, porque a verdade transforma. Sendo assim, meus irmãos, não pode haver em nós domínio do pecado, embora haja tentação, não pode haver em nós o domínio da carne, embora sejamos humanos, de sorte que não somos mais motivados pelos nossos próprios impulsos, nós não somos mais movidos ou motivados pelas leis desse mundo, mas nós somos dirigidos, única e exclusivamente, pelo Espírito Santo, que habita em vós, da parte de Deus, que é o selo da redenção, e que te ajuda a caminhar em santidade e fazer a vontade de Deus. Apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 6, versos 1 e 2, ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Vamos continuar pecando porque tem graça? Vamos continuar pecando porque Jesus perdoa os nossos pecados? Mas ele diz: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para eles morremos? É por isso que eu sou cristão, é porque eu morri para o pecado, é por isso que eu sou cristão, para anunciar a Jesus Cristo e não viver mais de acordo com a minha vontade, mas fazer a vontade de Jesus. É por isso que você está aqui, é por isso que você está aqui. Não para ocupar espaço, para ouvir palavras bonitinhas ou músicas bonitinhas, mas para ser enviado ao mundo que está cheio de trevas, ao mundo que está perdido em pecado, e a tua luz ela tem que brilhar nesse lugar. Permaneceremos no pecado? Para que a graça seja mais abundante em nossas vidas? De modo nenhum. Para Calvino, a justificação significa uma união do cristão com Jesus. A justificação é resultado da união da pessoa com Jesus. E essa união com Jesus nos leva a uma nova vida. De forma que abandonamos o antigo modo de viver, o antigo modo de ser, e vivemos agora em novidade de vida, como pessoas santificadas, que vivem uma vida de santidade e na verdade. A justificação opera em nós, não como simplesmente escolhidos para sermos perdoados, mas nos leva a uma vida de glória e de vitória em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele tinha a presença de Jesus tão intensa na sua vida, ele tinha a presença de Jesus tão pulsante na sua vida, que ele diz em Gálatas capítulo 2, no verso 20, não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim.
O Paulo já não existe mais, mas quem habita aqui é Cristo. Eu já não faço mais a minha própria vontade. Quisera Deus que isso fosse uma realidade em nossas vidas, que cada um de nós pudesse dizer: eu não vivo mais, mas é Jesus que vive em mim. Quisera Deus que a presença de Jesus fosse tão pulsante em nossas vidas, que a presença de Jesus fosse tão intensa em nossas vidas, que nós pudéssemos dizer: eu não vivo mais, mas Cristo habita em mim. A santificação em nossas vidas é uma obra visível a todos os olhos. A santificação em nossas vidas é uma operação do Espírito Santo que nos impulsiona a Cristo e ao mesmo tempo também nos capacita, nos encoraja a andar na contramão do sistema desse mundo. E agora eu faço uma pergunta: mas o que vem a ser andar na contramão desse mundo? Você está aqui para andar na contramão do mundo. Paulo novamente aos Romanos, capítulo 12, verso 2, ele diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Andar na contramão desse mundo é não ser conformado. É não ser conformado com esse mundo de forma que você vê as coisas e fala: isso tudo é normal. Nem tampouco, se nós não somos conformados, tampouco ser participante das obras das trevas nesse mundo. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele está falando a uma igreja que está numa sociedade imoral, permissiva, depravada, indecente, idólatra. E ele diz: olha o que vocês estão vendo, não se conformem com isso, nem se amoldem com isso. O que Paulo está dizendo, e essa palavra trazida para os nossos dias, é que nós não podemos nos adaptar às obras das trevas, mas que nós nos posicionemos contra as obras das trevas. É por isso que nós somos cristãos. Nós nos opomos às obras das trevas. Não achamos legal, não damos risadinha, não achamos engraçado, mas nós somos totalmente contra. Porque uma vez que, se nós nos conformarmos e não nos posicionarmos contra esse sistema, somos também participantes das obras das trevas. Jesus finalmente ele vai dizendo: olha, não se pode acender uma candeia, não se pode acender um luzeiro e colocá-lo debaixo de um alqueire, ou debaixo de um cesto, ou debaixo de uma mesa, mas se coloca no velador, onde ele ilumina a todos aqueles que estão ao redor. O cristão que não desenvolve e não conhece o seu papel nesse mundo, ele também se torna participante das obras das trevas. Nós somos participantes das obras das trevas quando o nosso comportamento não difere dos incrédulos. Nós somos participantes das obras das trevas quando nós temos os mesmos conceitos que os incrédulos têm, quando o nosso linguajar é o mesmo dos incrédulos, quando os nossos costumes são os mesmos, de forma que ninguém percebe que nós somos cristãos. Ah, você é cristão? Ah, eu nem sabia. Não parece? Eu não estou falando que você deve abandonar o lazer. Eu não estou falando que você deve se fechar na tua casa, no seu mundinho, para se tornar puro ou se tornar santo. Eu não estou dizendo para você que você deve deixar de ir ao cinema, ao teatro, você deve deixar de ouvir uma boa música. Mas o que a palavra nos adverte é o perigo da concessão. É o perigo da concessão ao pecado. É isso que a palavra de Deus nos adverte. E a luz, ela não pode abrir concessão para as trevas, mas a luz, ela dissipa as trevas, a luz acaba com as trevas. Isso então nos leva a concluir que não somos apenas pessoas, nós somos pessoas, mas nós somos cristãos. E que onde nós estivermos, a luz de Cristo deve resplandecer através das nossas vidas. As pessoas costumam perguntar: crente pode fazer isso? Crente pode fazer aquilo? Posso ir em tal lugar? Posso frequentar festas? Posso frequentar shows? Posso frequentar baladas? Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 23. Ele diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm.
todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ainda aos Efésios, Paulo diz, capítulo 5, verso 11, ele diz para o povo: e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Permita-me dizer, finalizando, se nós vamos a um lugar onde as pessoas costumam se embriagar, se nós vamos a um lugar onde as pessoas costumam a se prostituir, costumam a se drogar, se ofendem, se agridem, e nós ali somos apenas espectadores, nós nos tornamos cúmplices das obras das trevas. Novamente, Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Jesus diz: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi, para que vades e deis frutos. O verso 16 do capítulo 5 de Mateus, Jesus diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Você não está aqui por acaso. A sua vida não é um acaso. Nós precisamos agora, e o povo cristão, ele precisa desesperadamente voltar ao primeiro amor, que é a orientação que Jesus ele faz à igreja de Éfeso, no livro de Apocalipse: tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Nós precisamos voltar a ter brilhos nos olhos. Quando falamos de Jesus, quando falamos que somos cristãos, na nossa vida falta brilho nos nossos olhos. Falta alegria. Falta motivação. Porque nós perdemos o foco. Você e eu, nós somos cristãos para viver uma vida de santidade. De forma que onde você estiver, de forma que o que você estiver fazendo, de forma que você estiver falando, você reflita a mente e a vontade de Deus. É por isso que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos cristãos para sermos luz nas trevas. Nós somos cristãos para trazer a mensagem de salvação. A última coisa para que nós servimos é para nos misturarmos com as trevas e agir da mesma forma que eles agem. Você não está aqui por acaso. Eu aqui sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Jesus ele tem planos na tua vida. Jesus ele tem propósitos na tua vida. Mas antes disso é necessário que você entregue a tua vida nas mãos dele. Eu quero convidar você a ficar em pé para nós orarmos. Vamos fechar nossos olhos. Pai, nós não queremos ser apenas mais um número. Pai, nós não queremos apenas ser cristãos nominais. Não queremos apenas ser cristão porque estamos dizendo que somos cristãos, mas nós queremos ser cristãos para fazer a diferença nesse mundo. Pai, coloca-nos no nosso foco de volta. Usa-nos, ó Pai. Usa a nossa vida. Transforma-nos, ó Pai. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti nesse momento, para que o Senhor faça dela aquilo que o Senhor sempre sonhou. Senhor, nós falamos de grandes feitos de Elias, nós falamos aqui de grandes feitos de Paulo, de grandes feitos de Filipe, de grandes feitos que grandes homens e mulheres fizeram na Bíblia. E isso aconteceu porque essas pessoas viveram uma vida de santidade. Isso aconteceu porque essas pessoas renunciaram o mundo e a carne para viver somente a Tua vontade. Senhor, nós pedimos nesta noite, faça de novo. Faça outra vez, ó Pai. Levanta um povo
que proclama a tua palavra. Levanta, ó Pai, um povo que é um povo que te adora em espírito e em verdade. Levanta, ó Pai, um povo que incomoda os pecadores. Levanta um povo, ó Pai, que incomoda o sistema desse mundo, que jaz no maligno, que jaz nas trevas. Aceita, ó Pai, a nossa oração. Aceita as nossas vidas, ó Pai, e que todos nós saiamos daqui de forma diferente a qual nós entramos. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso desejo, o desejo de viver para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.